Opa, e galera, beleza? Galera, recentemente, dia 11 de setembro, naquele dia fatídico que aconteceu a perda do Charlie Kirk, bem como certas questões tensas que não competem aqui, comentar aqui no meu canal, teve a estreia de Demon Slayer, primeira parte do Castelo Infinito, que é uma história muito poderosa, eu até brinco e falo, né, que é uma das grandes obras da humanidade, a meu ver, modéstia à parte, né? Eu vejo o Demon Slayer uma obra impecável, uma obra maravilhosa, porém ela não pode ser apreciada por menores de 18 anos. Vou explicar por quê. As cenas de violência explícita, as cenas que envolvem decapitação de mãos, cabeça, cenas fortes, que na qual, por mais que você censurar o anime não vai resolver problema. Porque a gente sabe muito bem que aqui há questões complicadas. E ainda por cima, a história se passa no período, se não me engano, eu posso estar equivocado, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Acho que é provavelmente na Primeira Guerra Mundial. Tempos antes da Primeira Guerra. Que naquela época, o Japão é um país que estava passando por momentos difíceis. E a gente tem que levar em consideração os fatos que existem na narrativa, os fatos que compreendem e se acrescentam na narrativa. Mas isso eu vou deixar registrado aqui, pretendo fazer uma mesa redonda. A gente fala sobre censura, fala sobre narrativa, histórias, para chegar a esse contexto, chegar a essa faixa etária. Esse é um assunto que eu vou depois conversar com alguns colegas e eu quero convidar. Tava pensando nisso, pensando nos meus botões agora, mas isso daí é uma coisa que eu vou deixar registrado. E com relação a essa questão, por que eu estou abordando isso? Surgiu a questão polêmica que na qual Demon Slayer foi reclassificado para maiores de 18 anos, para que não é indicado para menores de 18. Por quê? Por conta dessas questões. E aí que está a problemática. Há pessoas no Cinemark, há pessoas de vários shoppings que tentaram burlar o sistema. Burlaram o shopping. E a sessão teve que ser interrompida por causa de presença de menores da faixa etária que não podem assistir o filme. O Ministério da Justiça cometeu essa polêmica, mas deixar claro, não é o cinema, não são cinemas que definem a faixa etária, é o Ministério da Justiça. Isso é uma questão que já foi definida, foi reanalisada, foi discutida internamente dentro do Ministério da Justiça, que, a meu ver, eu acho que está exagerando, porém, eu compreendo e entendo, querendo ou não. Essa é uma história que não é indicada para menores. Envolve cenas muito pesadas, muito sérias. É uma história que na qual, por mais que você tenha uma história que na qual a Sublime é a Nezuko e a cura de todos aqueles que foram afetados pelo mal que o Muzan fez, que é considerado o rei demônio. Se for parar para pensar, qual é a lógica disso? Vai lá resolver de meios a mão beijada, de forma pacífica, de forma ordeira? Ou vai resolver a meios que, nesse caso, envolvem violência, envolvem questões que não tem como? Quando há um radicalismo, há bárbaros criados por um influenciador, que no fundo, não passa de um influenciador, de uma pessoa perigosa, que cria e gera bárbaros, gera monstros. Então, tem que levar em consideração essa realidade. E quando não existe o poder da polarização, existe a questão da barbárie. E esses bárbaros, eles acabam tendo que ser eliminados.
Por isso que a decisão, por isso que existe os caçadores de demônio na trama. Por este motivo. Para poder proteger a humanidade e curar o mal, eliminar este mal. Esta foi sempre a missão dos caçadores de demônio. E tem coisas muito mais profundas e muito mais tristes e sérias, e na qual esta mesma pessoa, que é o líder dos caçadores de demônio, tem a ver com isso. É uma questão também um pouco, eu diria, também personalíssima, essa análise. Eu vou depois abordar isso com mais profundidade. Mas o que eu conheço da obra e eu acompanho, ela nunca foi indicada para menores de 18 anos. Jamais foi. Nunca foi indicada para esse tipo. E eu espero, porque o que aconteceu? Voltando à questão dos shoppings. A polícia teve que ser acionada porque famílias desobedeceram regras. E essas pessoas deveriam ter sido responsáveis. Repensar 1000 vezes. Quando é assim, já que aconteceu tal coisa, espere então o filme sair. Cópia digital. Só que assim, lembre-se, você e seu filho são responsáveis pelo que forem ver, especialmente o pai. Por isso que eu digo, quando tem um parent control, o pai é responsável por tudo que a criança vê. Se ela se contaminar por tais obras, porque é uma coisa que existe, animes nem sempre são feitas para criança. Tem animes para adulto, tem produções que na qual exigem cuidado maior, mas não dá para poder tolerar uma coisa dessas. Eu espero que compreendem e entendem a realidade, antes que acabam vindo com acusações erroneamente equivocadas. Pensem nisso, antes que seja tarde demais. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.